Boa tarde, o meu nome é Agatha Esther Ledner Molina Leighton, graduanda do 4º ano de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na Universidade Positivo. Também sou aluna de projeto de iniciação científica, contemplada com bolsa pelo CNPq, com o orientador Wilton Santos da Silva acerca do tema de desenvolvimento de software para análise quantitativa de comportamento animal em laboratório. Eu vou começar falando sobre um pouco do histórico do porquê esse projeto foi necessário, que tem como base que quantificações de estudo envolvendo comportamento animal são essenciais para a neurociência, pois essas quantificações de estudos que contribuíram para a construção de conceitos tanto na psicologia quanto na biomedicina, quanto na própria engenharia de bioprocessos. Contudo, vários métodos disponíveis apresentam desvantagens, como seu alto custo, falta de flexibilidade com o usuário, uso de linguagens obsoletas ou ineficiência. Na neurociência, muitos experimentos comportamentais englobam atividades de alto nível cognitivo, sendo altamente complexos de projetar e analisar. Dessa forma, foi necessário sistematizar esses estudos complexos, a fim de criar um ambiente controlado que explorasse as áreas de interesse do animal, concretizando as necessidades de uma arena que explorasse o comportamento de roedores. Dessa forma, foi criado o conceito de labirintos, onde esses experimentos foram padronizados. Inicialmente, para esses labirintos eram necessárias quantificações manuais, como, por exemplo, papel e caneta, além de um cronômetro. Porém, essas quantificações manuais elas eram muito maçantes, demoradas, repetitivas para o experimentador. E, em termos de margem de erro, era muito alto para o padrão atual de tolerância. Assim, foi inevitável a necessidade de um sistema eficaz em coleta de dados de roedores em sessões de observação. Assim, o Hatch Tracker que foi projetado teve como finalidade o desenvolvimento de uma ferramenta de auxílio para o experimentador que supra as necessidades de gestir um software flexível e eficiente, em linguagem moderna principalmente. É um projeto que utiliza a captura em vídeo de movimentação do animal nesse experimento, gerando relatórios do status do animal e suas variáveis finais. É um processo automático de identificação de posição do animal em qualquer ambiente, ao contrário de outros softwares que costumam utilizar contraste, o que nem sempre é o caso para experimentadores, principalmente se a tonalidade entre o rato e o labirinto são a mesma. Ele é ampliado para qualquer labirinto, seja labirinto de Morris, seja labirinto de cruz elevado ou campo aberto. E pode ser configurado para literalmente qualquer tamanho, região de interesse e obstáculos, podendo ter qualquer tipo de labirinto para qualquer tipo de teste específico. É um software intuitivo e simples para o usuário, ao menos essa era a finalidade, além de ser um software gratuito e que demandasse pouca máquina. Dessa forma, os processos de produção desse software foram principalmente com base na ferramenta Python, que é uma linguagem de programação de alto nível, principalmente com a biblioteca OpenCV, que é uma biblioteca de análise computacional de imagem. Ele teve sua funcionalidade testada em captura de imagens bidimensionais para análise de vídeo em animais em ambientes laboratoriais, assim utilizando o Morris, utilizando o cruz elevado e o campo aberto. Como um algoritmo para essa análise visual, foi utilizado, como eu mencionei, a subtração de imagem por fundo, se desprendendo dessa necessidade de contraste. Assim, a imagem vai ser muito mais nítida, sem depender da luz, sem depender da intensidade de luz da gravação. Ele também utiliza uma interface autônoma ao invés de páginas HTML, pois, como também foi mencionado, era para ser um software intuitivo que utilizasse uma máquina só e que utilizasse uma interface somente. Se fosse para utilizar uma página HTML, ia depender de outros fatores e outras configurações externas. Além de, se fosse algo integrado com a internet, ia depender também de um servidor. Ele também produz agora relatórios em Excel, em XLXS, que é o arquivo padrão via Excel que costumamos usar no dia a dia, diferente do .csv, que costuma ser a linguagem onde é utilizada para a maioria dos softwares, por ser fácil de exportar, porém não é tão fácil de ser utilizada no dia a dia, por humano, nessa interação humano-máquina. Como resultado do algoritmo, ele resulta em uma imagem com o tracejado, puramente para ter uma ideia de onde ele foi percorrido.
o gráfico de velocidades e o relatório total da gravação. Assim, ele diz a região, e como esse relatório é sobre a piscina de Morris, ele utiliza regiões e quadrantes. Se fosse para ser cruz elevado, ele apresentaria regiões e braço aberto, braço fechado ou meio. Ele também apresenta a velocidade e a posição XY do rato. Aqui eu vou mostrar o software em funcionamento, assim como o relatório. Essa aqui é a interface do Head Tracker, que pergunta primeiramente se vai utilizar alguma espécie de filtro. Esse filtro ele é principalmente para capturas de baixa qualidade de vídeo, para melhor nitidez. Como eu vou utilizar o cruz elevado, a captura que eu tenho ela não é muito nítida, por isso eu vou utilizar esse filtro. Aqui é a área calculada do braço aberto que tem nesse experimento, e aqui foi esse o valor que eu encontrei. Aqui eu vou selecionar o braço aberto, primeiramente, e agora o braço fechado, por onde o rato vai percorrer. E aqui agora o rato vai ser posicionado na imagem e o software ele consegue identificar quando que o rato está realmente no labirinto. Por causa desses ruídos, ele consegue identificar quando que o rato começa a se mover, ao invés de ele iniciar no frame 0, onde o experimentador ainda está colocando o rato no labirinto. Então, não vai ter uma saída ruidosa nos primeiros segundos no relatório. Ele vai já certinho no momento em que o rato começa a percorrer o labirinto de forma estável. E aqui ele vai acompanhar o rato durante o labirinto todo até o final da gravação. E aqui eu tenho já exemplificado o output final desse projeto, que vai ser a região do braço, aqui que seria a região, aqui é braço, braço aberto, meio e braço fechado, e as velocidades, distância, ponto XY e o resultado da velocidade. E assim, esse software ele apresentou ter as funcionalidades necessárias para um software intuitivo, programável também, por ser alto nível, e ele apresenta uma taxa de ruídos muito mais aceitáveis do que se fosse algo manual ou se fosse por contraste. E é isso. Obrigada.